Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de fé, de edificação, de fortalecimento. Queridos, quero compartilhar no texto que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 8, do verso 54 a 61. Não vou ler todo o texto para a gente aproveitar o tempo, mas vou citar alguns versos e nesses versos eu estarei lendo. Quero compartilhar algo importante. A importância de obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a palavra de Deus, sabemos que todas as coisas vão se alinhar em nosso caminho, e nosso caminho, por mais que seja cheio de lutas, provações e privações, nós temos a certeza que pela fé em Deus seremos mais que vencedores. Esse texto, Salomão está abençoando o povo. E nesta palavra de Salomão ao povo, esta oração de Salomão a Deus, esta súplica que ele faz, ele compartilha o desejo do coração dele, tanto para a vida dele, como para a vida do povo. E esta deve ser a nossa oração também, com relação ao nosso estilo de vida, ao nosso modo de viver. Se nós queremos servir ao Senhor, nós temos que estar atentos à graça de Deus. A graça é o favor que nós não merecemos, mas Deus escolhe manifestar a sua graça sobre a nossa vida. Nós não merecemos, mas o grande amor dele derrama sobre nós esta graça e somos abençoados. A graça de servir a Deus é saber que Deus, ele cumpre todas as suas promessas. Aqui no texto, no verso de número 56, Salomão diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Nós estamos notando que Salomão está olhando para a história, está olhando para as promessas de Deus feitas ao povo, do povo de Israel. E todas as promessas até aquele determinado momento se cumpriram. Isso é maravilhoso, porque nós sabemos que há mais outras promessas depois de Salomão para o povo de Deus. E elas vão se cumprir e estão se cumprindo no decorrer dos anos. Então, a graça de servir a Deus é saber que todas as promessas feitas por Deus para mim, para você, para todo aquele que nele crê, serão cumpridas. Porque ele não é Deus que minta, ele cumpre as suas promessas. Mas Salomão não para por aqui. A graça de servir a Deus, além de saber que Deus cumpre as suas promessas, nós sabemos que Deus nunca abandona todo aquele que nele busca, todo aquele que nele espera. E isso fica claro no verso de número 57. O Senhor, nosso Deus, seja conosco, assim como foi com nossos pais, não nos desampare e não nos deixe. Olha que maravilha. Novamente ele está olhando para o passado. Deus nunca abandonou o povo de Israel. Deus nunca abandonou Davi, que era pai de Salomão. Deus estava presente em todos os momentos da história. E assim, queridos, é conosco. Deus promete estar conosco em todos os momentos. Jesus, ele faz uma promessa no Novo Testamento dizendo que ele estaria conosco até a consumação do século. Essa é uma realidade que ele promete estar em todos os momentos. E como que ele está presente em nossa vida? Através do Espírito Santo que ele derrama sobre todo aquele que crê em Cristo Jesus, seu Filho.
A promessa dele, estarei convosco, e ele está conosco, ele está presente, ele está em nós por meio do Espírito Santo. Então, jamais Deus abandona aquele que o busca. Jamais Deus abandona aquele que espera por ele. Ele está conosco em todos os momentos da história. Mas a graça de servir a Deus, além de saber que Deus cumpre as suas promessas, além de ver que Deus nunca nos abandona, Ele está sempre presente. A graça de servir a Deus, nós notamos a transformação que Ele opera em nossa vida. Nós temos 2 versos aqui que mostram isso para nós. No verso de número 58, ele diz: a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos que ordenou a nossos pais. E no verso 61 diz: seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, nosso Deus, para andarmos os seus estatutos e guardarmos os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Salomão, na oração, está pedindo transformação de vida, que o coração se incline para obedecer, para andar nos caminhos do Senhor. E no verso 61 diz: seja perfeito o vosso coração, seja perfeito o nosso coração. Deus vai trabalhando na vida de todo aquele que crê. Por isso que a palavra de Deus no Novo Testamento, ele diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Porque Deus transforma o coração do homem. A mulher adúltera, Jesus diz: vai e não peques mais. Tem uma nova vida. Paulo, nos seus escritos, diz que nós temos que deixar o velho homem. Que velho homem? O homem pecador, para ter uma nova vida, ser um novo homem, revestidos com uma nova vida. E ele diz mais ainda: deixando para trás as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. E o nosso coração deve ser um coração renovado, restaurado, buscando a perfeição em Deus e para viver para a glória de Deus. A graça de servir a Deus é saber que Deus cumpre as suas promessas, Ele nunca nos abandona e Ele transforma toda a nossa história em uma nova história que reflete a glória de Deus. Que Deus te abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Que o Senhor, ó Pai, possa transformar toda a nossa vida. Que nós possamos olhar para a nossa história e ver que o Senhor está presente em todos os momentos e não nos abandona. E que todas as suas promessas se cumprem em nosso coração em todos os momentos. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas e aumenta, Senhor Deus, gradativamente a nossa fé, para não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas para seguir, prosseguir, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Abençoe a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. Restaura o amor, a paz, o diálogo. Reine a tua presença dentro do nosso lar. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos, ó Pai, mas seja conforme a tua vontade. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.